Vamos seguir minha sobrinha pra sair escondido da minha irmã. Oi, pessoal, prazer, meu nome é Nabil, mas a dona Nica aqui é Sofia. Minha irmã teve a audácia de sair e largar minha bichinha aqui pra trás chorando depressiva. Mas sobrinha minha não fica assim, você acha mesmo que eu vou permitir? Não, ela vai sair sim, vai sair hoje. Titia ama, titia leva. E claro que ela não vai poder sair assim, né? Então simbora. Já comecei tacando água na cara pra acordar. Comigo é poucas conversas. Vou botar esse macaquinho jeans aqui por cima dessa blusinha mesmo. A gente já tá pra cima. Presta atenção e... Ai, gente, que fofinha, que bonitinha. Ai, não aguento. Bota esse cabelo, gente, vamos tacar água que tá correndo. Tô correndo aqui porque se a mãe dela chegar vai tentar me impedir, entendeu? Não quero que a mãe dela me impeça. Não achei o creme dela, peguei o da mãe mesmo, entendeu? Ela vai me matar. Gente, vou penteando assim, ó. Por quê? Porque sim, eu vou fazer uns cachinhos também formando bonitinho. Olha, tá vendo mais que ela que vai melhorar. Agora sim, um lacinho bonitinho. Vou botar aqui, ó, esse sapatinho rosinha bonitinho, essa perca. Acho o bagulho é maior que o pé dela. E tcharam, gente. Ó, como ela fica bonitinha. Música pra modelo modelar. Dance o funk do patinho. Verde, azul, amarelinho. Mão pra cima, assinando. Dobra a perna, abaixando. Congela. E o patinho azul, viu o patinho azul. Agora que vai se arrumar sou eu, mas aí terminando a conta de vocês, né? A estrela hoje aqui é Sofia Gabriele. Olha como ela cruza. Ela já é blogueira. É isso, pessoal. Se você gostou, pra mim está em você. E se gostou, curte, comenta aqui embaixo. Beijo. E lá vamos nós.